queridos alunos, tudo bom com vocês? Bem, na nossa última aula, a gente viu a respeito da descoberta dos prótons, né, feita por Rutherford. Então, por enquanto, o nosso átomo ele é formado apenas por elétrons, que ficam lá na eletrosfera, e pelos prótons, que ficam organizados ali numa região central muito densa, que a gente chama de núcleo. Gente, o Rutherford ele não era bobo, né? Naquela época ele já sabia que partículas de cargas iguais se repeliam. Então, quando ele desenhou esse modelo que a gente chama de modelo do sistema solar, ele observou um grande dilema. Ele falou assim, como que as partículas positivas, como que esses prótons conseguem conviver harmoniosamente ali dentro dessa região muito pequenininha, né, dentro do núcleo? Era para essas cargas positivas se repelirem, era para o átomo entrar em autodestruição, e por que isso não acontece? Rutherford não conseguiu responder esse questionamento que ele mesmo percebeu que havia algo inconsistente ali em seu modelo, e somente lá no ano de 1932 é que um físico inglês chamado Chadwick que demonstrou a existência de partículas, ou seja, agora a terceira partícula subatômica, que ele nomeou de nêutrons. Então aqui a gente percebe nessa tabelinha uma comparação entre essas três partículas subatômicas que constituem o átomo. Então a gente pode perceber que os nêutrons e os prótons possuem massas relativas muito próximas e a gente considera 1. Já a massa do elétron, quando comparada à massa dos nêutrons e dos prótons, é irrelevante, é desprezível. Por quê? Porque é 1836 vezes menores. Então a gente fala que quem contribui para a massa do átomo são os nêutrons e os prótons. Mas a gente não vai falar de massa agora, tá? A gente vai deixar para falar de massa quando a gente for estudar tabela periódica. Mas a gente tem que saber que dentro de um átomo, quem tem massa é próton e nêutron, beleza? E em relação às cargas, os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga, por isso que eles servem para neutralizar a repulsão desses prótons lá dentro do núcleo, e é exatamente por isso que eles ficam dentro do núcleo, e os elétrons possuem carga negativa e ficam distribuídos lá na eletrosfera, beleza? Então esse primeiro questionamento de Rutherford foi respondido. Então os átomos eles conseguem conviver harmoniosamente lá dentro do núcleo, uma vez que existem cargas que neutralizam essa repulsão dessas cargas positivas. Ok, dúvida sanada. Rutherford Se achane, né, foi lá na comunidade científica apresentar o seu modelo atômico do sistema solar. E aí, né, o Tim foi lá, todo, dono da banca, dono da parada. quando ele estava apresentando, veio um Estraga prazer. e levantou o dedinho e falou assim, esse estraga prazer era Maxwell. Rutherford, me explica uma coisa. Naquela época, gente, já era de conhecimento comum do eletromagnetismo clássico que uma partícula o elétron girando em torno de um núcleo, ele emitiria energia, ou seja, ele ia perdendo energia, ia diminuindo a sua energia, e ele ia descrever um movimento espiral, o que levaria a cair lá dentro do núcleo. Ou seja, ia virar uma mistureira danada, né? Próton com elétron, com nêutron, aquela coisa doida. E aí, para responder essa dúvida, veio Niels Bohr. E aí, gente, ele falou o seguinte, Maxwell, comunidade científica, é o seguinte, o elétron, ele gira em órbitas circulares em torno do núcleo e ele não cai para canto nenhum, porque ele tem uma quantidade de energia, ele tem um conjunto de energia que o permite girar sem cair para lado nenhum. Então, ele quantizou a energia do elétron. Então ele falou pra gente que o elétron ele tem essa energia e que ele gira em órbitas estacionárias, ou seja, essas órbitas têm uma quantidade de energia fixa e constante, e esse elétron para estar ali naquela órbita, ele tem essa mesma quantidade de energia. Então ele gira sem cair para lado nenhum, certo? Ele falou ainda para nós que existem níveis ou camadas de energia em torno de um núcleo, né? No átomo pode existir até 7 camadas ou níveis de energia. Então, ele dividiu dessa forma aí, ó. A primeira camada, ele deu o nome de K, a segunda L, a terceira M, N, O, P e Q, né? Então, vai de 1 a 7. Conforme a gente se afasta do núcleo, o nível de energia aumenta. Então, quanto mais afastada do núcleo, maior é a quantidade de energia daquela camada. Isso significa só a gente pensar assim, vamos supor que nós vamos apostar uma corrida. Eu estou lá na raia 1, lá na camada K, e você está lá na raia 7, lá na camada Q. Nós temos que correr esse percurso, a gente tem que fazer esse percurso e nós temos que chegar no mesmo momento. A gente tem que sair
de um ponto e chegar naquele mesmo ponto juntos, certo? Quem é que vai gastar mais energia? Quem é que tem que ter mais energia? Quem é que vai ter que correr mais rápido? Eu, que tô nessa primeira raia, ou você que tá lá na raia 7? Você. Então, quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia da camada. Logo, maior a energia do elétron. Gente, nem todos os átomos têm 7 camadas ou 7 níveis. Tem átomo que tem 1, tem átomo que tem 2. A gente vai ver quando a gente for estudar distribuição eletrônica, tá? Então, a gente pode ter na prática até 7 níveis ou camada de energia. E aí, gente, além de quantizar a energia do elétron, além de explicar pra gente que esse elétron ele não vai para lugar nenhum, porque ele tem uma quantidade fixa de energia, ele percebeu, através dos seus estudos, que esse elétron ele pode saltar de camada. Como que ele faz isso? Vamos imaginar que eu estou com uma barra de ferro e esteja dando calor para essa barra de ferro, tá? Para esses átomos de ferro ali. Eu coloquei numa fogueira, né? E estou dando energia térmica. Pode ser qualquer tipo de energia, tá? Os elétrons que estão mais próximos do núcleo, na verdade, todos os elétrons absorvem energia, né? Então, eles vão absorvendo aquela energia que eu tô dando para ele. E quando ele atinge aquela quantidade de energia exata para saltar de órbita, ele salta. Se ele absorveu energia, quer dizer que ele aumentou o seu nível de energia, certo? Se ele aumentou o seu nível de energia, ele passa para uma camada mais externa, já que a camada mais externa ela tem um nível maior de energia, certo? Então, ele absorveu, o elétron absorveu energia, saltou para uma camada ou nível mais externo. Gente, de forma natural, a tendência é que esse elétron volte, que ele retorne ao seu nível de origem. E para ele fazer isso, ele tem que perder energia, ele tem que liberar energia. Para absorver, ele absorve qualquer tipo de energia. Só que para liberar, ele libera essa energia única e exclusivamente em forma de fóton, que ocasiona a emissão de luz. Então, para pensar. Por que depois de um tempo que você tá lá esquentando a barra de ferro, ela fica incandescente, ela fica vermelhinha? Consegue responder? O que é essa emissão de luz aí, essa emissão de fótons? São os elétrons que absorveram energia térmica que estão retornando para suas órbitas, para suas camadas ou níveis originais, estão liberando essa energia para nós em forma de fótons. Bem, e para a gente finalizar, fazendo um resumão de como está o átomo por enquanto para nós, a gente vai considerar que o átomo ele tem duas regiões bem definidas, sendo uma eletrosfera e outra núcleo. Núcleo, próton mais nêutron, é onde concentra a massa do átomo, e a eletrosfera, onde concentra as cargas negativas, ou seja, os elétrons. Então, a gente tem órbitas circulares. Esses elétrons eles se distribuem em níveis ou camadas de energia, sendo que quanto mais afastado do núcleo, maior a energia da camada e do elétron que se encontra nessa camada, certo? E ao absorver energia, esse elétron ele pode saltar por uma camada mais externa e ao retornar para uma camada mais interna, ele libera energia em forma de luz. Falando em energia, eu vou ali recarregar as minhas e a gente volta na próxima semana, na terça-feira, que é a nossa aula, falando de números quânticos, certo? Então a gente vai aprender a fazer a distribuição eletrônica na aula que vem, tá bom? Um grande beijo, tchau, obrigada!